Em exatos 41 segundos de análise de bancada, um especialista em eletrônica encontra um curto-circuito catastrófico, generalizado, na linha principal de energia de um notebook. E a reação imediata dele diante disso é incrivelmente comemorar. Exato. O que, à primeira vista, soaria como o pior diagnóstico possível, na verdade acabou sendo grande alívio daquela investigação. Isso quebra totalmente a expectativa, né? Demais. E hoje, vamos entender exatamente a engenharia por trás disso. Descobrir por que um curto-circuito fulminante na entrada de energia pode ser, ironicamente, a melhor notícia para salvar o cérebro de uma máquina. Essa é a parte que torna o diagnóstico avançado de placas tão interessante. A intuição comum nos diz que qualquer curto-circuito é o fim da linha, sabe? Sinônimo de componentes derretidos, perda total. Sim, a gente já imagina fumaça subindo. Pois é. Mas as arquiteturas modernas de fornecimento de energia trabalham com sistemas de proteção e camadas de sacrifício muito inteligentes. Localizar onde essa falha ocorreu é muito mais importante do que o fato de ela ter ocorrido. Ok, vamos desvendar isso. O cenário que temos em mãos hoje é um relato técnico real, extremamente detalhado, vindo direto da bancada da Denley Electronics. Material excelente, por sinal. Muito rico. O paciente desse caso é um notebook Acer, o modelo E5574, montado sobre uma placa-mãe da série ZRW. E o sintoma inicial relatado é aquele que causa calafrios em qualquer um de nós. O silêncio total e absoluto. Aquele momento em que você aperta o botão e nada. Absolutamente nada. Nem sequer aquele pequeno LED lateral que normalmente avisa que o cabo do carregador está conectado acende. A máquina parou de funcionar de forma abrupta. Sem quedas, sem líquido derramado, nada. Exatamente. O equipamento apenas apagou no meio do uso e ficou completamente inoperante. Esse estado de inoperância total, onde não há sequer o acionamento de um LED de status, é um dado diagnóstico muito, muito forte. Ah, é? Por quê? Porque quando um equipamento recusa até mesmo o estímulo mais básico de, tipo, negociar carga para a bateria, sabemos de imediato que o obstáculo está localizado logo no estágio primário. Na entrada da energia. Exato. Na distribuição primária antes mesmo de qualquer controlador lógico assumir o comando. O que é fascinante aqui é como o técnico não vai direto no mais complexo. Ele começa pelo básico. E o relato já inicia com um alerta severo dele. Ele pontua de forma muito categórica que essa família de placas, especificamente os projetos ZRW e ZA, da Acer, tem um histórico infame nas bancadas de reparo. É uma placa que dá muita dor de cabeça. Bastante. Elas apresentam falhas críticas que afetam diretamente o processador. E o grande gatilho para essa cascata de falhas, na esmagadora maioria dos casos, não é um defeito de fabricação. Não é culpa do chip em si. Não. É a ausência crônica de manutenção preventiva. Basicamente, a falta de uma limpeza interna regular no sistema de refrigeração. É impressionante como uma economia pequena gera um estrago gigante. É uma economia ínfima de curto prazo, né? Que depois se transforma num reparo super complexo e caro. É como não trocar o óleo do carro. Parece uma decisão financeira inofensiva no mês que a grana tá curta, porque, bom, o carro continua andando. Até o motor fundir de vez. Exatamente. O atrito aumenta silenciosamente e o prejuízo vem. Mas na eletrônica de um notebook não temos pistões ou atrito mecânico. Como que a poeira consegue destruir componentes de estado sólido montados em uma placa? Estou super curiosa com a física disso. Então, a comparação com o motor é ótima no sentido do descuido, mas o mecanismo de degradação é diferente. Na eletrônica, o grande vilão não é o atrito mecânico. É o calor, né? O calor extremo combinado com a dilatação. Processadores operam com margens de temperatura rigorosas. Quando os dissipadores de calor estão entupidos por uma verdadeira manta de poeira, a transferência de calor é bloqueada. A poeira vira um cobertor. Literalmente o isolante térmico. E se conectarmos isso ao panorama geral, a ventoinha gira, mas o ar quente não sai. O calor fica encurralado na placa. Nossa, e aí os componentes fritam aos poucos. Sim, todo o complexo começa a operar sob estresse térmico constante. Os materiais da placa,
o cobre das trilhas, aquelas esferas de solda microscópicas que conectam o processador, tudo isso sofre dilatação com o calor excessivo. E depois contrai quando desliga. Perfeito! Essa sanfona térmica agressiva estica e encolhe todo dia, gera fadiga estrutural ao longo dos meses. E nesses projetos da série ZWR, quando o limite físico é ultrapassado e ocorre uma trinca microscópica, o sistema de energia tenta compensar e trabalha muito acima do limite. O que nos leva de volta à bancada. O primeiro passo prático do técnico. Ele pega a fonte de alimentação do próprio aparelho e injeta os 19 volts. A medição inicial confirma que a energia está passando pelo conector e entrando na placa. A energia bate a porta. Mas a máquina continua sem sinal de vida. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Ao medir a saída de um componente chamado MOSFET, logo na entrada do circuito, a tensão cai para 0. 0 volts. É nesse exato momento, aos 41 segundos de teste, que ele acha um curto-circuito na linha principal. E o cara fica contente com isso. E com razão. Peraí, como assim achar um curto-circuito é uma boa notícia? Isso não soa como um desastre absoluto? A resposta está na arquitetura das malhas de proteção. O MOSFET, nesse estágio inicial, atua como um portão de segurança de altíssima velocidade. O técnico comemora porque o curto foi detectado na malha primária, a linha que chamamos de VIN. A voltage in, tensão de entrada. Isso, a linha que recebe os 19 volts brutos do carregador. Para tentar traduzir isso de um jeito mais visual, eu pensei na placa-mãe como um prédio comercial bem seguro. O MOSFET seria o porteiro ou a catraca da recepção. Boa analogia. Os 19 volts são as pessoas entrando. Se dá um problema grave no prédio, tipo um incêndio lá dentro, o sistema de segurança trava as catracas. O porteiro não deixa mais ninguém passar e a energia zera ali mesmo. É exatamente assim que funciona. E isso impede que o problema chegue no escritório do chefe da empresa, que seria o processador. Sim, a ideia é brilhante. Só ajustando um detalhe técnico. O MOSFET não decide travar sozinho como um porteiro humano faria, sabe? Ah, entendi. Como é o gatilho, então? Na verdade, quando ocorre um curto-circuito severo lá na frente, a energia pega um atalho perigoso direto para o aterramento da placa. A física dita que a corrente vai fluir com força máxima por esse atalho. Como um cano estourado. Perfeito. Aí o circuito de gerenciamento percebe na hora essa drenagem massiva e corta a energia do portão de controle do MOSFET. Ele desarma. O desarme é a consequência do fluxo normal. Entendi. E o alívio do técnico é porque o sistema desarmou logo de cara. Sim, na barreira inicial. Isso significa que a energia perigosa foi contida antes de cruzar linhas mais sensíveis. O pior cenário seria um curto invisível lá nas linhas de baixíssima tensão, bem perto da CPU, onde a proteção é quase nula. O bloqueio primário dá aquela esperança de que o cérebro da máquina está íntegro. Exatamente. Preserva a esperança. Mas, bom, a placa ainda não liga, o diagnóstico tem que continuar. E o problema que o relato traz agora é que essa linha de 19 volts, que está em curto, alimenta quase a placa toda. É a tubulação principal. Vai para o carregador, para o processador. Se o técnico injetar mais energia para ver o que esquenta e achar o curto, ele pode acabar queimando a placa de vez, né? É um risco gigantesco. É um momento muito crítico. Injetar tensão na linha principal, quando tem um escoamento descontrolado, é arriscar empurrar altas correntes por circuitos supersensíveis. Então, para não dar esse tiro no pé, o técnico isola o circuito. E para quem não entende a sopa de letrinhas da eletrônica, ele remove componentes chamados de bobinas. Que são cruciais nessa etapa. Para mim, essa bobina soa como um filtro ou um registro de água. Se a gente imaginar a energia como água, tirar a bobina é como fechar o registro que separa os encanamentos da casa. Exato. As bobinas são os pontos de estrangulamento perfeitos para separar o circuito de entrada do resto da placa. Ele faz isso e consegue afunilar a busca. E aí ele encontra uma anomalia em um componente específico, o tal do VRM. O módulo regulador de tensão. Isso, o modelo Z5029Q15. E ele descobre uma resistência super suspeita medindo 3,5 ohms. O próprio técnico diz que isso é resistência da CPU, porque achar essa medida na entrada do VRM confirmou o curto. Isso levanta uma questão importante sobre como o VRM trabalha. A CPU, o núcleo do processador,
Trabalha com voltagens muito baixinhas, mas exige uma corrente enorme. Eletricamente, ela já parece um curto natural. Exato, natural e saudável. Por isso ela mede 3 a 5 ohms. Mas o VRM é quem recebe os 19 volts brutos. O terminal de entrada dele jamais poderia ter uma resistência tão baixa. Ah, faz sentido. Se o VRM mede 3,5 ohms ali na entrada, indica fortemente que o isolamento interno dele derreteu. Ele está conduzindo diretamente à resistência baixa da CPU. Para a gente entender o papel do VRM, ele seria o nutricionista do processador, certo? Adoro essa ideia. Explica melhor. O processador é um chefe frescão, super sensível. Ele precisa de uma dieta de energia muito rigorosa, tipo frações de volts. Então, o VRM pega o prato gigante de 19 volts que vem da tomada, mastiga isso tudo e entrega só a dieta perfeita. A ideia da entrega controlada está certíssima, mas o mecanismo interno dele não mastiga de forma estática. Ele é como se fosse uma comporta mecânica. Como uma represa. Isso! Imagine uma represa enorme segurando a pressão de 19 volts. O VRM abre e fecha essa comporta milhares de vezes por segundo. Nossa, muito rápido. Sim, altíssima velocidade. Ao fazer isso, junto com alguns filtros, ele achata aqueles pulsos violentos e transforma num fluxo manso e contínuo da voltagem exata, tipo 1 volt. Entendi. O perigo, então, é se o VRM quebra e a comporta fica travada aberta. A represa se rompe. Meu Deus! Toda a fúria dos 19 volts desce de uma vez só para inundar e arrasar a CPU, que só aguentava 1 volt. Esse é o fenômeno que os técnicos mais temem. E é a grande questão na bancada agora. O VRM derreteu. Será que, nos milissegundos antes da placa desarmar lá no início, a comporta quebrou aberta e fritou o processador junto? É a tensão de não saber se o paciente tem salvação ou não. Exatamente. A placa isolou o problema, mas o silício pode já estar comprometido. E a tática cirúrgica que ele usa para descobrir isso é incrível. Ele não pega uma peça nova na gaveta e simplesmente solda ali. Não, seria arriscado desperdiçar peça nova. Ele tira o VRM queimado, olha para o lado, pega um VRM vizinho da própria placa que está funcionando e coloca no lugar do defeituoso. Um transplante. Um teste de estresse tático. Mas qual a lógica disso? Se queimar o bom, a culpa era do destino final. Perfeito. Pensa bem, se ele implanta um componente bom da própria placa e liga a energia, se a peça nova queimar na mesma hora, significa que a CPU é o problema raiz. A CPU estaria sugando energia infinitamente e destruindo quem tentasse alimentar ela. Exato. O regulador queimado inicial foi só a primeira vítima. O transplante serve para tirar a teima. Se não queimar, o defeito era só no VRM antigo mesmo. É a hora da verdade. O técnico faz o transplante com um cuidado absurdo, injeta energia e... temos pulso. A placa reage. Um dos melhores momentos do relato. Voltam a apitar, sabe? O silêncio some, os LEDs acendem, a ventoinha começa a girar. A placa voltou a respirar sozinha, até sem bateria. Sim, e o detalhe mais comemorado, ele coloca o dedo em cima do chip do processador e sente um aquecimento bem leve. Esse é o sinal de ouro. Um excelente sinal, né? Totalmente. Quando a CPU aquece de forma suave e constante, significa que os transistores estão trabalhando com a tensão perfeita. A represa foi consertada a tempo e a energia voltou a fluir sem destruir nada. Uma vitória técnica tremenda. Ele provou que a CPU sobreviveu, então ele finalmente coloca um VRM de reposição definitivo, retirado de uma placa sucata. Tudo parece pronto. Ele liga de novo, a iluminação da tela acende, dá para ver aquele brilho no fundo escuro. O backlight ligou. Mas não dá vídeo. A logomarca não aparece. Nada. É um balde de água fria depois de uma cirurgia tão complexa. A placa liga, circula energia, mas não serve para nada ainda. E isso reforça a realidade nua e crua do conserto de placas. Nem sempre termina com uma tela funcionando magicamente logo na primeira tentativa. Falta alguma coisa. Sim, é um processo metódico e iterativo. O hardware elétrico está salvo, mas o trauma elétrico deixou sequelas na camada de software básico da máquina. E é aí que ele parte para os procedimentos de praxe que ele lista no documento.
limpar os contatos das memórias, resetar a pilha da BIOS e fazer um tal de Clear ME. Outra sopa de letrinhas. O que é o ME? ME significa Management Engine. É um subsistema autônomo da Intel. Para facilitar, imagina que é um mini computador operando dentro do chip principal da placa. Um computador dentro do computador. Isso. E ele carrega instruções vitais de segurança e tempo para os componentes acordarem. Quando acontece um curto-circuito violento daqueles, os dados dentro desse chip podem corromper. Ele entra num estado de choque. E trava a inicialização do vídeo por segurança. Exatamente. Ele recusa o funcionamento porque as métricas não batem mais. Então, fazer esse Clear ME e o reset da BIOS é tipo dar um banho de água fria no chip, Bem isso. fazer ele esquecer os erros passados, esquecer o trauma elétrico para voltar a focar em dar imagem na tela. Perfeito. É regravar aquela porção com os dados limpos de fábrica, zerar a negociação e a máquina tenta se comunicar do zero com a energia agora estabilizada. Então, o que tudo isso significa juntando as peças? A gente acompanhou a história real de uma máquina que paralisou totalmente por conta de um problema de higiene básica. A falta de limpeza preventiva fez a poeira sufocar o ar. O calor extremo fadigou um regulador, o tal do nosso nutricionista eletrônico, o VRM. Que entrou em curto tentando trabalhar superaquecido. E se não fosse a investigação minuciosa de 41 segundos e o porteiro ali na entrada bloqueando a fúria dos 19 volts, a máquina teria fritado por completo. Uma cirurgia delicada salvou a placa, provando quanto essa engenharia invisível é resiliente, mas também dependente da gente. A tecnologia pode parecer uma caixa mágica abstrata para o usuário comum. Mas por trás de toda a tela brilhante, existe uma rede física, com comportas e portões elétricos suando a camisa, trabalhando sob um estresse de calor constante. É verdade. Fica até uma pulga atrás da orelha para quem está acompanhando a gente agora. Com certeza. Pensa bem, neste exato momento, dentro do dispositivo em que esse áudio está sendo tocado, existem dezenas de minúsculos MOSFETs e VRMs segurando o tranco da energia da bateria ou da tomada. Eles estão aí, invisíveis. Trabalhando no limite do calor. Qual foi a última vez que o sistema de refrigeração dessa sua máquina foi limpo? Será que existe um guardião pedindo socorro e superaquecendo na sua mesa de trabalho agora mesmo? Nossa, eu vou mandar limpar meu notebook hoje mesmo, é um lembrete excelente. Bom, chegamos ao fim de mais uma exploração técnica e desse diagnóstico fantástico de bancada. Foi um caso excelente de analisar. Muito obrigada a quem nos acompanhou até aqui. É sempre ótimo traduzir essa complexidade toda e nos encontramos no nosso próximo mergulho. Até lá!